Que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos. Palavras e atitudes. O psicólogo Vygotsky teve a oportunidade de dizer que a linguagem é um sistema simbólico dos seres humanos e que representa um salto qualitativo na evolução da espécie. O ser humano passou por um processo de desenvolvimento ao longo dos milênios que propiciou a capacidade, de forma mais ampla, da fala, da comunicação, da linguagem. Os animais têm a capacidade da comunicação. Comunicam-se pelas cores, pelos sons, pelos ruídos, pelas posturas. Mas a linguagem nos animais é uma linguagem focada para o momento presente da situação, para resolver ou expressar algo imediato. A linguagem humana, por ser representativa, dá uma possibilidade muito mais ampla em relação ao fato do entendimento. Porque a linguagem humana é capaz de transcender o tempo e o espaço. O ser humano é capaz de fazer um e-mail que vai ser lido depois de 2 dias ou 5 dias. A linguagem humana, ela transcende o espaço, porque através dos equipamentos, o ser humano pode se comunicar com uma pessoa que está em outra localidade, muito distante da sua presença física. Nenhum animal conseguiu de forma tão perfeita este intento em termos de comunicação. André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, ele fala, dentro desse processo de evolução dos nossos ancestrais hominídeos, como foi feito no laboratório da espiritualidade, no campo da genética, as experimentações necessárias, as cirurgias perispirituais que facultassem o surgimento de um corpo material com alterações na laringe, na mucosa, que propiciassem a possibilidade da fala. Já que os nossos primos primatas, o gorila, o chimpanzé, o orangotango, eles são muito semelhantes a gente geneticamente e mesmo fisicamente, mas eles não têm a possibilidade da fala. Aquele filme O Planeta dos Macacos, que fala daquele macaco chamado César, que conseguiu uma evolução a tal ponto de falar, é só no filme. Porque os chimpanzés não têm a capacidade da fala, porque a posição da laringe deles não permite isso. Mas os cientistas têm ensinado os chimpanzés a se comunicarem por sinais. E conseguem uma capacidade de diálogo e entendimento com os chimpanzés, o que equivale a de uma criança de 3 anos de idade. Então existe sim a possibilidade da comunicação, da fala. Mas a linguagem no ser humano propiciou o desenvolvimento do seu psiquismo. A sua evolução foi amplificada em função do sistema simbólico que ele inseriu. O ser humano foi capaz de se utilizar de palavras que nomeavam coisas, tempos, situações, nomes de pessoas, para trazer para o momento presente aquilo que antes estava somente no seu campo mental. Já que a palavra é uma explicitação daquilo que está dentro de nós. Como Jesus disse, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Nós deixamos transparecer através da nossa linguagem, da nossa forma de falar, o nosso conteúdo interior. E sabemos que a nossa linguagem humana, da palavra, a palavra falada,
ela é importante, mas ela vem associada a outros recursos que facilitam no seu entendimento. Então, aquilo que se diz é importante, mas o como se diz tem um peso muito grande. As expressões fisionômicas, corporais, enriquecem a capacidade da expressão. Nós emitimos, ao falar, ondas sonoras que alcançam os ouvidos daqueles que estão nos ouvindo. Mas, juntamente com as ondas sonoras, nós emitimos também, antes inclusive, ondas mentais que sintonizam. A capacidade da fala, da palavra falada, amplifica a possibilidade da sintonia. Porque daquilo que a gente fala, nós conectamos os cérebros de quem nos ouve. A mente daqueles que estão ouvindo as nossas ideias tornam-se conectadas. Isso é muito sério. Tem pesquisas que já têm demonstrado de forma clara isso, e é bem interessante. Os experimentadores colocaram os voluntários para assistirem um filme e deixaram registrando, através de equipamentos de imageamento cerebral, as suas alterações das ativações, as áreas ativadas no cérebro dessas pessoas. Depois, pediram que essas pessoas que assistiram o filme relatassem para outros que não haviam assistido o filme a história que eles haviam assistido. E o interessante é que, à medida que aquelas cenas eram contadas, as mesmas áreas que foram ativadas no cérebro de quem assistiu passou a ser ativado de modo semelhante no cérebro de quem escutava a narrativa. Ou seja, nós criamos imagens, sensações, emoções, sentimentos em quem nos ouve. Então, com base nisso, a gente não precisa divagar muito para falar do quanto deveremos refletir na responsabilidade daquilo que dizemos, daquilo que falamos. Porque nós somos responsáveis por aquilo que despertamos no outro ou nos outros, se forem um grupo. As boas sensações, as más sensações que despertamos nos outros, nós somos corresponsáveis por isso. Mas também o que desencadeia no outro, em termos de reação e de comportamento, é de responsabilidade nossa. Porque existem componentes na comunicação que dizem respeito, primeiro, à sensação. Ou seja, a sensibilidade tem a ver com aqueles estímulos que nos chegam. O segundo ponto é o da interpretação. É a análise que realizamos do conteúdo que nos chegou, para, por fim, expressarmos-nos, falarmos, agirmos. Então, o processo de comunicação, que geralmente vai englobar duas ou mais pessoas, porque também existe, numa outra medida, e primeiramente, a comunicação interior, que é a comunicação com a gente mesmo. Os diálogos interiores que nós temos, os pensamentos que mantemos dentro de nós. Existem pessoas que são péssimas companhias para si mesmos, porque os diálogos interiores que mantêm são adoecidos, são pessimistas, são mórbidos, fazem com que a própria pessoa se sinta mal. A pessoa ainda não conquistou a própria amizade, não conseguiu se livrar dos lixos mentais que ela mesma insiste em produzir através da sua forma doentia dos diálogos mentais, porque os pensamentos são diálogos interiores que mantemos com nós mesmos. Mas quando falamos a respeito dos outros, nós estamos então ampliando, criando uma rede de comunicação
de expressão, que tem um potencial maravilhoso, se direcionado para o bem, para a saúde, para a produtividade. Mas tem um grande potencial de destrutividade. Guerras e acordos de paz foram realizados através do uso da palavra. Hitler, há muito pouco tempo atrás, com o seu verbo inflamado e com os seus argumentos lógicos, conseguiu fazer com que uma nação inteira abraçasse os seus ideais e provocasse uma guerra mundial a partir de então. Mas também foi a partir de diálogos, de conversações, através do bom uso da palavra, é que buscou-se estabelecer a paz nas diversas situações belicosas pelo mundo. Guerra e paz, construção e destruição são realizadas através da forma como utilizamos a palavra. Como é o seu proceder naquilo que você expressa? Você repete tudo aquilo que chega aos seus ouvidos? Você passa para frente todas as informações que te chegam através dos outros? Você continua alimentando diálogos com os outros que não são saudáveis? Ou você dá conta de amortecê-los, silenciá-los? Tem um provérbio que diz: a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Fica parecendo que é mais importante a gente ficar calado do que a gente falar. É claro que a gente tem que aprender a falar e aprender a silenciar, mas não silenciar como as múmias fazem. Não é aquele silêncio daquelas pessoas que nunca têm nada para falar, que nunca se expressam nada com ninguém, que estão num ambiente e a outra pessoa está conversando e ela está lá com um olhar de peixe morto. Não dá feedback nenhum. Não é esse tipo de silêncio. Nós deveremos aprender a silenciar diante das situações constrangedoras, diante das situações vexatórias, diante daquilo que aparece no nosso campo como sendo o mal. O mal não merece comentários em tempo algum. Repetir e expressar um mal que aconteceu significa dar forças a este mal. Mas valorizar o bem e falar do bem é ao contrário, aprender a criar um campo de crescimento do bem naquele âmbito do alcance das nossas possibilidades. O ser humano ainda, por estar ainda muito mal educado, tem o mau hábito de repetir aquilo que é mal. Como a pessoa não dá conta de se esvaziar por si só daquele mal que a alcança, ela busca o outro para se esvaziar através das suas palavras, dos seus comentários. Você viu o que aconteceu na semana passada com fulano de tal? Aqui, não conta para ninguém não, viu? Mas... E aí a pessoa vai falar do outro. A pessoa leu no noticiário uma situação de crime e vai discorrer para o outro com detalhes o que aconteceu. A pergunta é, para quê? Em que vai ser útil para o outro essa informação? Ah, mas foi uma notícia que deu no jornal. Mas o jornal só dá notícias ruins, porque as boas, essas você tem que garimpar por você mesmo. Essas não vão aparecer nos jornais. Quem assiste só os jornais, achando que está bem informado, está enganado. Porque as notícias dos jornais, que são veiculadas também pela palavra falada ou escrita, falam só das anomalias do mundo, as anomalias do comportamento humano. É aquele percentual da humanidade que existe, mas é pequeno. Mas é aquele percentual que choca. Choca pela negatividade, não pela positividade, pela coisa saudável. Porque, infelizmente, as pessoas ainda buscam muito, por efeito de sintonia,
aquilo que é a aberração. Deveremos aprender a mudar primeiro o nosso campo íntimo, para que aqueles interesses de busca sejam diferentes. Quando você busca na internet um conteúdo, que tipo de conteúdo você busca? Porque quando a gente vê a quantidade de vídeos do YouTube, aqueles que têm mais acessos são geralmente os bobagitos. O que tem conteúdo informativo saudável tem poucos acessos comparado com os outros. Então, a mídia se espelha nesse tipo de coisa. O que é de qualidade, o que é de busca. Não está gravando? Gente, desculpa, só um minuto. Tá gravando, tá gravando. Vamos continuar, gente. Problemas técnicos. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas ainda bem que não vai ao ar ao vivo, dá tempo de editar. Então, nós deveremos aprender a utilizar melhor o nosso verbo. Exatamente por essa possibilidade maravilhosa que temos da vinculação, da criação de imagens no outro, de transmitir de forma mais clara e precisa aquilo que está dentro de nós. Então, quando nós estamos nos queixando, por exemplo, nós estamos nos utilizando do recurso da fala, da palavra, criando um ambiente negativo, pessimista ao redor de nós. Nós estamos, sem percebermos, lançando de nós um morbo que vai criar mal-estar no outro e vai influenciar negativamente o comportamento do outro diante daquela situação, daquele fato, da pessoa ou das pessoas às quais estamos nos queixando. A queixa geralmente é algo improdutivo, porque geralmente as pessoas não se queixam com relação à própria pessoa na busca de uma solução. Na maioria das vezes, o que elas fazem? Vivenciam uma situação, silenciam-se naquele momento, mas fora daquele contexto, buscam outros para se esvaziarem daquilo que as incomodou. Vamos aprender, na medida do possível, a sermos mais diretos, mais assertivos, mais claros, para tentar encontrar uma solução. As pessoas têm estado tão frágeis no seu modo de sentir e de receber as coisas, que tudo aquilo que acontece as machuca. Elas ficam machucadas, feridas, porque elas estão fragilizadas. Então vamos pensar o seguinte: na maioria das vezes aquilo que nos afeta, aquilo é só a gota final do copo d'água. Nós já estávamos machucados antes. Vamos tentar nos fortalecer primeiro para lidar com as situações, para que aquilo que nos chegue com os filtros necessários, sem o impacto que geralmente a gente se permite a respeito das coisas. Toda comunicação, ela tem também 3 elementos: o emissor, a mensagem e o receptor. Mas a comunicação humana, apesar desse potencial imenso que nós temos através da palavra, ele geralmente sofre distorções entre quem emitiu a mensagem e entre quem está recebendo a mensagem. Porque muitas vezes a intenção de quem está emitindo é uma, mas a mensagem que está sendo recebida pelo outro é outra. Como é que pode essa distorção? Eu estou querendo dizer uma coisa para a pessoa, mas a pessoa está entendendo outra. Sim, nós deveremos ter este cuidado na hora de falar, de nos comunicar. Porque os filtros que cada um vai receber na mensagem, que vai se utilizar para receber a mensagem, são os filtros
ligados ao próprio psiquismo da pessoa, aos próprios valores internos, às crenças, aos sentimentos do momento, ao como a pessoa se encontra. Então, a gente tentar ter essa sensibilidade do como o outro está, para que a gente passe a mensagem de forma mais clara, mais certa, dentro daquilo que a gente quer dizer, é papel importante também. Porque senão a gente acha que todo mundo tem que entender com a nossa cabeça, com o nosso coração, com os nossos ouvidos. Somos todos seres humanos. Aqui no Brasil falamos o português, mas ainda assim muitas vezes não entendemos. Quantas vezes as pessoas se sentem distanciadas do outro porque dizem assim: mas fulano de tal não me entende. E a pessoa passou horas dizendo, tentando explicar para o outro, mas o outro não entendeu. Não entendeu porque não está pronto para entender, porque não tem a maturidade para entender, ou porque eu talvez não tenha conseguido me expressar da forma clara o suficiente. Então, muitas brigas de casais, nos relacionamentos afetivos, brigas de familiares, discussões no trabalho, no trânsito e por aí vai, passam pelas dificuldades da linguagem, da comunicação, da forma como se diz, do que se diz e do como o outro recebe aquilo. Pensa bem, se você está na rua e uma pessoa que você não conhece fala algo que te desacata, que te xinga, qual a possibilidade daquilo que a pessoa está dizendo ser dela ou ser realmente de você? Vai ser de você se você puxar para você, se você aceitar. Mas se a pessoa não te conhece, ela está te xingando, ela está falando é dela. Então, aqui, não leve para o lado pessoal o que as pessoas te dizem. Na maioria das vezes, quando as pessoas estão brigando, elas estão deixando transbordar o próprio conteúdo. Então, quem está xingando geralmente está falando mais de si do que do outro. Tente trabalhar a partir de agora esse distanciamento. Não é distanciamento das pessoas, é o distanciamento emotivo para que você lide melhor com as situações. Não leve nada para o lado pessoal, porque a maioria das pessoas não te conhece tão aprofundadamente para que seja capaz de falar algo mais direto sobre você. Se você está puxando isso para você, é porque você também está frágil. Aí encontrou eco, ressonância dentro de você. Então vamos ter este cuidado com base naquilo que você recebe, naquilo que você escuta do outro. Porque conforme aquilo que você recebe, os sentimentos que vão filtrar a mensagem que está chegando a você vão, a partir de então, fazer todo um processamento interior de pensamentos, de valores, que vão se traduzir em falas, atitudes. E aí você pode ou resolver a situação ou complicar a situação. Pensa nisso. Na hora de um diálogo, de uma comunicação, você tem a possibilidade de facilitar ou de dificultar. Foi por isso que Jesus disse assim: nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai. Porque não é pelo muito falar que vai fazer a diferença, mas tem mais a ver com o proceder. Não adianta muito eu utilizar da palavra se as minhas atitudes não forem condizentes. Aí também não dá para acreditar. Não dá para o seu filho estar com problemas de vício do álcool e você, todo final de semana, vai beber a cervejinha dentro de casa e ele está vendo. E aí você com a cerveja na mão fala assim: meu filho, você não pode beber. Você não vai ter autoridade nenhuma. Então, para que as suas palavras sejam carregadas de um magnetismo maior, que alcance o outro, as suas atitudes têm que ser condizentes.
quando a gente lê aqueles relatos que o plano espiritual traz a respeito de Jesus, diziam assim: muitas pessoas falaram coisas semelhantes ao que Jesus disse, se utilizaram de mesmas expressões, trouxeram ensinamentos até semelhantes, mas eles diziam assim: mas ninguém falou como Jesus falou. Porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. São palavras que tocavam todos aqueles que escutavam. Não havia ninguém que escutasse algo de Jesus e que não fosse tocado, que não ficasse incomodado quando aquilo que ele estivesse falando não tocasse os interesses mais imediatos de comodidade, de egoísmo. Porque as palavras dele emanavam sonoramente com o magnetismo da conduta, da conquista. Então, quando Jesus falava de perdão, ele falava como alguém que vivenciava a capacidade de perdoar incessantemente. Quando ele falava do amor, ele falava como alguém que tinha autoridade, porque sentia o amor em cada ato, em cada contato. Então, aquelas palavras vinham imantadas. Falar é importante, mas falar e fazer ainda é mais importante. Então, é importante estarmos atentos a respeito disso. Vamos pensar no quanto as palavras são importantes no campo visível e no campo invisível. Porque na doutrina espírita nós estudamos a respeito dos processos obsessivos. E quantos processos obsessivos são agravados em função de uma fala mal posta, mal colocada. Os obsessores adoram os problemas de comunicação das pessoas, porque através disso eles são capazes de, amplificando o potencial da má comunicação, prejudicar grupos, os obsessores. Os benfeitores trabalham no caminho do crescimento, da união, da fraternidade. Mas os obsessores se aproveitam disso. Então, quando você está carregando só um sentimento de dificuldade em relação a uma situação, se você ainda não falou sobre isso, o obsessor também não sabe deste conteúdo. Porque tem gente que acha, não, mas eu pensei, o obsessor já está sabendo. Ele não tem esse poder, não. Ele não tem esse poder. Ele pode perceber pelo seu comportamento, pela sua expressão fisionômica diante da situação. Aí ele, incomodou, né? Pode deixar que é aí que eu vou tocar. Mas muitas vezes nem desse jeito ele não percebe. Mas quando você verbaliza, quando você chega para o outro e fala assim, aqui, você viu o que aconteceu? Você viu que coisa terrível? Aí o obsessor escutou. Ele está do seu lado lá. Está incomodando, né? Mas vai incomodar mais ainda agora. É isso mesmo. Dá força para a pessoa. Aí uma coisa que era um risquinho desse tamanho, ele faz uma mancha gigante. Ou seja, ele aumenta o peso. Mas por quê? Porque você deu brecha. Você deu abertura para que isso acontecesse. Por invigilância. Então o verbo, ele tem um alcance muito maior do que a gente pensa. E ele pode facilitar ou dificultar, porque ele cria vinculações físicas e espirituais. Ele cria condições, ambientes. O verbo, ele fala da nossa psicosfera interior, individual. Porque as palavras, elas vêm carregadas do magnetismo da pessoa. É por isso que às vezes você vai conversar com uma pessoa, nossa, te dá uma lombeira, você termina aquela conversa meio que assim, precisando de dormir 2 horas para se recompor daquela conversa. Porque a pessoa está mal. Você, ao conversar, você sintoniza com a outra pessoa. E se você ainda não aprendeu a criar
uma certa proteção, de modo que você possa se expor a uma pessoa que não está bem, sem que você fique mal também, porque é possível. Senão o terapeuta morreria em cada atendimento. Você está lidando com o problema dos outros o tempo todo. Ninguém chega para a sessão para falar assim, minha vida está maravilhosa. Aqui os meus dias estão cada vez melhores. Todo mundo chega para falar, aqui, o meu cachorro não saiu do veterinário e eu passei a noite acordado, cuidando dele. A minha esposa, o meu marido, o meu chefe fez só problema. Então, é possível, mesmo quem não seja terapeuta, aprender essa forma de interagir, porque nós nos comunicamos incessantemente. Se você está diante de uma pessoa, se você fica calado, você está se comunicando. A sua expressão fisionômica, a sua postura corporal, a forma como você respira, dá amostras de uma comunicação que o outro pode entender. Você está em silêncio, mas de repente você não precisa falar nada não. A outra pessoa, nossa, está nervoso, hein? Ou você está estressado, né? Você nem falou nada, mas não precisa. Você está passando por um período de estresse que no dia a dia você está andando e você do nada, você dá uns suspiros assim de tanto que você está carregado com os problemas. Você está comunicando. Mas também quando você está calmo, você está tranquilo, quem está perto de você fala assim, aqui, você não fala nada, mas eu adoro ficar do seu lado. Porque você também está comunicando paz, tranquilidade, serenidade. Porque nós nos comunicamos o tempo todo. É importante a gente aprender a buscar qualidade na comunicação. Qualidade naquilo que a gente fala. Cada vez que nós pensamos, é uma comunicação interior. Cada vez que nós falamos, é um pensamento nosso que se exterioriza. Mas cada conteúdo pensado ou emitido, nós criamos imagens mentais, primeiro em nós, depois no outro. Nós criamos formas pensamento de conformidade com o conteúdo emitido. As formas pensamento são como se fossem satélites. Imaginem a Terra. A Lua é um satélite natural da Terra, ela não gira ao redor da Terra. Mas nós não temos também os satélites artificiais que foram postos ali e têm os objetivos, comunicação, outras coisas mais? Pois então, as formas pensamento são os satélites que nós criamos para o nosso psiquismo. São imagens que nós moldamos e que têm um tempo de vida, que podem ser de minutos, horas, dias ou anos. E de conformidade com o conteúdo criado, essa forma pensamento reflete para nós de conformidade com o conteúdo que ela foi criada. Então imaginem só, uma pessoa que cria para si uma forma mental de ódio, de mágoa de uma pessoa, mas ela cria uma imagem para si equivalente. Vocês já viram aquelas revistinhas em quadrinho que tem o desenho do pensamento da criatura lá? Uma cobrinha, uma caveirinha, uma fumacinha. Pois é. Imaginem que nós estamos, dependendo da qualidade, se for negativa, criando formas mentais que estão assim semelhantemente na órbita do nosso psiquismo. Você vai andando e aquela coisinha está te acompanhando. Você vai dormir e aquilo está junto de você. E depois você não consegue entender por que você não consegue parar de pensar. Por que de repente o seu pensamento está tão acelerado? Tem a ver com o que você criou através do pensamento e da fala. É porque quando você só pensa, tem um nível de gravidade. Mas quando você fala, aquilo é potencializado. Pensem nisso. Imagina você cantar uma música sozinho. Você está cantando, você está no banheiro da sua casa cantando. Aí de repente você vai para o coral cantar a mesma música. Quantos decibéis a mais você alcança com isso? Então pensa bem, você
pensou sozinho uma coisa, pode não ser boa, mas se você não emitiu, você já está progredindo. Porque você já está fazendo um esforço para não transbordar, não derramar daquilo que você está pensando, que não é de boa qualidade. Mas quando você emite, você faz com que o outro crie imagens mentais. O coral está se formando. E você é o maestro regente disso tudo, você é responsável por isso. Então, se a pessoa sair do seu contato e fizer bobagem na sequência porque você deixou a pessoa irritada, porque você deixou a pessoa para baixo, você é corresponsável por aquilo que você desencadeou na outra pessoa. Então, não basta falar muito, é importante aprender a falar com qualidade. Então, Jesus, ele se importava tanto com a questão das palavras, que ele se utilizava das palavras para esclarecer, para falar. Mas ele disse assim, num tempo: se os meus discípulos se calarem, as pedras falarão. Parece loucura, né? Desde quando pedra vai falar? Claro, não é para a gente pegar ao pé da letra. Jesus falou muita coisa de forma metafórica, por símbolos. Eram as parábolas dele, que ele usava para ensinar. Era natural, é uma técnica de ensinamento. Então, o que são as pedras? Ou seja, se os discípulos dele se calarem, se não tiverem pessoas no mundo suficientes para falarem do amor, do bem, do perdão, da renovação, da reforma interior, as pedras falarão. As pedras são os túmulos. Lógico, os túmulos não falam, mas os mortos, sim. Então, os espíritos, desde o surgimento da doutrina espírita, incessantemente, têm falado, têm trazido conteúdos de luz para nos auxiliar nesse papel natural da lei divina, que é o do intercâmbio entre vivos e mortos. A palavra articulada tem sido utilizada como um meio de comunicação entre os mortos e os vivos, para auxílio principalmente dos últimos. Mas os primeiros também, quando são espíritos sofredores numa reunião mediúnica, são também beneficiados. Emmanuel, benfeitor espiritual, no livro Palavras de Vida Eterna, ele tem um capítulo que se chama Palavra Falada. E ele trabalha aquele versículo 17 e 18 do capítulo 8 de Lucas, que diz assim: porque não há coisa alguma oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. A palavra é vigoroso fio da sugestão. Vigoroso fio da sugestão. Então, imaginem, nós estabelecendo uma conexão mais vigorosa, mais forte com o nosso interlocutor. Qualquer diálogo que seja, qualquer papel comunicativo é um fio vigoroso que estamos conectando. A gente fala muito de conectividade hoje em dia e a gente imagina só a internet. Pois muito antes da internet surgir, nós já estávamos nos conectando de modo Wi-Fi, sem fio, através da palavra falada, através dos pensamentos. Mas agora, mais do que nunca, nós temos essa clareza e esse discernimento. Continua Emmanuel. É por ela que recolhemos os ensinamentos dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Não fosse a capacidade da linguagem humana, e nós estaríamos ainda na idade do fogo, da pedra lascada, sem nenhum avanço mais amplo, porque a cada vida estaríamos começando do zero. Mas
a palavra falada ou escrita, a capacidade de registrarmos os símbolos, fez com que cada geração transmitisse para a geração posterior os avanços e conquistas, de modo que cada geração já se aproveita daquele conteúdo conquistado anteriormente. E assim a humanidade tem dado saltos de crescimento no campo do conhecimento, mais amplos, cada vez mais rápidos. Mas tem o lado benéfico e tem o lado do cotidiano, do dia a dia. Tem uma questão do aprendizado, da continuidade do conhecimento. Mas e na comunicação vulgar? Como temos utilizado o nosso verbo, as nossas palavras? No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos. Variados por quê? Porque cada um vai falar de conformidade com como se encontra. Como a nossa humanidade ainda é composta por espíritos imperfeitos, nós deveremos vigiar muito na hora de comunicar, porque na média nós vamos falar coisas que não têm um conteúdo muito apropriado. Se você coloca um grupo de pessoas para conversar, os primeiros 5 minutos são produtivos. Do sexto minuto em diante, só sai bobagem. Sendo que no final você pode mandar o povo embora, que não presta mais não. Qualquer grupo. Grupo assim, quando não tem um objetivo claro para aquilo. E mesmo grupos que têm um objetivo mais claro, existe uma tendência, depois de um tempo, de desfocar do objetivo e aparecer bobagem lançada no meio. Mas quando é um grupo social, começa com algo útil, depois pensem nisso, observem isso. Apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Olha que interessante, Emmanuel vai direto ao ponto, ele não perde tempo. Linguagem de espírito superior. Às vezes as pessoas querem conversar com outra pessoa e, para falar uma coisa que daria para resumir num parágrafo, elas começam contando da formação da Terra, do surgimento da vida, do aparecimento dos dinossauros, do cometa que caiu, do meteoro, para depois o surgimento dos mamíferos, para falar quando apareceu o ser humano, para falar do surgimento da família, para depois... Gente, vamos ser objetivos, porque o tempo da outra pessoa também é importante. Tem gente que não dá conta de ser sucinta. Para contar uma coisa, faz uma curva, um desvio, para depois chegar naquilo que ela quer. Então, treinar a objetividade na palavra também é importante, para que a gente possa aproveitar melhor o tempo. Se você demora muito para chegar no ponto, eu vou falar para vocês, olha o que acontece. A pessoa está olhando para você, está até balançando a cabecinha, mas aqui, ela está pensando na conta que ela tem que pagar, na visita que ela tem que fazer, no programa que ela vai assistir, no livro que ela está lendo, e por aí vai. Aí no final você pergunta, o que você acha? Aí a pessoa, não, eu concordo com você, é isso mesmo? Claro que ela vai concordar. Você acha que vai discordar? Ela nem sabe o que você falou. Então, mas se você for objetivo, você tem mais chance da pessoa te escutar. Pensa nisso. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Cada registro traz consigo o impacto da ação. Ou seja, o ato de falar gera um impacto em quem está escutando. Agora, a reação é de responsabilidade da pessoa. No sentido que, quando a gente fala para o outro, nós somos corresponsáveis por aquilo que a gente desperta no outro. Mas quando alguém fala com a gente, o que a gente vai fazer daquilo, nós deveremos aprender a passar pelo crivo da razão, do discernimento, do bom senso,
para que a gente ou encerre o assunto ali, ou que a gente pondere com a outra pessoa, ou para que a gente mude o rumo da prosa, e por aí vai. Porque nós somos responsáveis por aquilo que chegou e o que a gente vai fazer disso. Então, é por isso que Emmanuel falou do ouvir. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Ou seja, o outro está falando de uma dificuldade. Aí você pode agravar a dificuldade. Fala assim, aqui, você tem mais é que fazer isso mesmo. Vai lá, xinga. Aqui, não deixa desse jeito não. Não deixa abaixo não. Você está agravando o mal. Ou então você pode buscar uma outra alternativa que seja solucionadora. Pensa nisso. Se o outro fizer bobagem, com base naquilo que você sugeriu, você é corresponsável por isso. Você é corresponsável. Encerra Emmanuel dizendo, saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir. Cada crítica que você faça de alguém, da conduta alheia, você está assimilando o conteúdo daquilo que você está criticando. De modo que tudo aquilo que você ingere, você expressará este conteúdo logo adiante. Pode se passar um mês, um ano ou 3 anos. O conteúdo daquilo que você está julgando do outro, no comportamento do outro, você terá uma atitude de conformidade com essa crítica. Então, pense nisso, tente não condenar, para que você não fixe em você conteúdos negativos. Trabalhe o perdão diante das atitudes do outro, do mesmo modo como você quer que, quando você se equivocar, o outro também te compreenda, te aceite, silencie. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas não só repetem a bobagem que você fez, às vezes ele está lá com o celularzinho do lado. Em vez dele ir lá intervir para parar com a situação, não, ele está lá filmando, porque depois ele quer divulgar. É uma comunicação visual, mas é responsável também, é como se fosse uma fofoca aquilo ali. Então vamos tomar muito cuidado com o tipo de conteúdo que a gente passa para frente. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Vamos nos munir de vigilância, vamos nos repletar do sentimento do amor, da perdão, da tolerância, da compreensão, para que ao externalizarmos o nosso verbo, ele venha com vibrações de amor e com conteúdo que auxilie, que beneficie. Que mundo que você quer viver? Mundo de paz e de compreensão? Construa também pelo seu verbo em relação àqueles que te ouvem. Fale do bem, fale do amor, fale daquilo que está dando certo. Quanto ao mais o que não está dando certo, aquilo que você considera que não é bom, haja de modo que a sua atitude demonstre a sua opinião. Ou seja, se você é contra a corrupção, no seu dia a dia, haja de modo idôneo. E não fica, mas você viu, o Brasil está perdido mesmo, os corruptos isso e aquilo. Mas você não está fazendo nada para mudar. Então você também é um corrupto. Porque aqueles que já estão agindo de modo correto, não têm tempo para gastarem com conversas desnecessárias. Agem no bem. Palavras e atitudes. Busque atitudes corretas. Francisco de Assis, ele falou para os seus discípulos, no seu tempo, vão e sigam pela Europa e preguem o Evangelho. Se for preciso, falem.
palavras e atitudes. Francisco queria que os seus discípulos pregassem o Evangelho através das suas ações. Mas se fosse preciso, que eles também se utilizassem da fala, atitudes e palavras. Faça o melhor e diga o melhor, de modo que as suas palavras correspondam ao seu conteúdo interior. Muita paz, fiquem com Deus, até a próxima vez.